Olá, queridos, graça e paz de Cristo a todos vocês. Meu nome é Rafael Marques, sou um dos pastores auxiliares aqui da comunidade cristã Recomeçar, líder do Ministério de Homens. Estamos aqui mais uma vez no podcast Restaure para que nós possamos falar ao seu coração. Aqui nós trazemos convidados especiais para que possam compartilhar de testemunhos, experiências ou falar de conteúdos que possam edificar você, meu irmão, e também a sua casa. Para começar, eu quero contextualizar o encontro de hoje com uma palavra que está registrada em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Irmãos e irmãs, uma coisa muito importante que nós, pastores, temos percebido no seio da igreja são os conflitos familiares. E os conflitos familiares, eles começam com as desavenças entre marido e mulher. São coisas que acontecem por divergência de opinião, por divergência de propósito, por divergência de gosto, método, processo de administração da vida como um todo, como administrar o dinheiro e outros motivos semelhantes a esse. E cabe que nós, como igreja, entendermos que, quando a nossa vida se torna complexa demais, nós precisamos nos voltar aos fundamentos e nos ater àquilo que é o básico, que é o simples, aquilo que é vital para a nossa vida. E o livro da Gênesis, né, o início de todas as coisas, nos fala de uma coisa importante, que o homem recebeu da parte do Senhor, em Gênesis 2,15 diz isso, um jardim para que ele pudesse cuidar, cultivar, proteger, guardá-lo. E esse jardim, hoje nós entendemos que é a minha casa, é a sua casa, é a nossa família. Então, para nós que somos homens, nós devemos reconhecer que aquilo que nos foi confiado, o Senhor Deus disse em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem fique só. Ou seja, a mulher foi constituída para que ela pudesse, então, auxiliar o homem no propósito de Deus de cultivo desse jardim. Só que aí, meu irmão, eu te faço uma pergunta. O que sua esposa vai ajudar? Quem ela vai ajudar? Com o que ela vai contribuir? Será que você assumiu o seu lugar? Assumiu o seu papel? Será que você tem certeza, clareza, convicção do que você está construindo? Para onde você está indo? Para onde você está direcionando a sua casa? Muitas mulheres elas recebem críticas dos seus maridos que elas são rebeldes, que elas não são submissas, mas as mulheres vão ser submissas ao quê? As mulheres elas vão ajudar você no quê? Talvez o que alguns homens estão entendendo como rebeldia das mulheres, na verdade, uma tentativa de uma mãe de família buscar o quê? O resgate de uma cultura do reino de Deus sobre a sua própria casa. E dentro desse contexto, nós queremos falar um pouco sobre isso. E eu trouxe aqui dois convidados especiais, são membros muito importantes aqui da comunidade Cristã Recomeçar, participantes aqui do Ministério de Homens, que nós vamos bater um papo aqui sobre esse assunto. E eu quero pedir que eles possam se apresentar, a começar pelo meu amigo Alexandre. Quem é você, Alexandre? Se apresente. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou o esposo da Kátia, o pai da Júlia. Estou na Recomeçar há 3 anos e faço parte do Ministério de Homens desde o início ali na implantação, na primeira escola, a gente já trabalhava junto e entendi no coração a necessidade de continuar o trabalho e hoje faço parte do Ministério de Homens. Aleluia. Temos um segundo convidado aqui, por favor, se apresente, Wender. Olá, queridos. Meu nome é Wender. Também sou casado com a Kênia há 12 anos. Temos um filho de 10 anos, que é o Miguel. Já estou na Recomeçar há 6 anos, né? E eu me encontrei, de fato, nesse ministério onde Deus ajustou o meu chamado, o meu sacerdócio. E, para a honra e glória do Senhor, nós temos caminhado e tem gerado fruto dentro da minha casa. E os ambientes que eu tenho ido, Deus ele tem manifestado, de fato, a glória e a graça dele. Amém. Glória a Deus. Aqui na comunidade Cristã Recomeçar, para você que não conhece o nosso trabalho, nós temos um ministério que, esse ministério de homens, ele possui alguns braços, e dentre eles nós temos um curso chamado Sacerdócio do Homem. E esse projeto, ele tem como objetivo restaurar a identidade do homem, o seu posicionamento e a sua missão com a sua família, com a igreja e com a sociedade. E o Alexandre mais o Wender, eles fazem parte desse ministério, nos ajudando em todos os braços do Ministério de Homens, mas principalmente na escola Sacerdócio do Homem. E eu fui intencional em trazer os dois aqui, queridos, porque a história dos dois, apesar de ser um pouco diferentes, né, de contextos diferentes, são histórias impactantes, né? Então eu vou pedir que resumidamente cada um possa falar um pouco da sua experiência de conversão, como que vocês chegaram aqui na comunidade Cristã Recomeçar e como que vocês vieram parar no Ministério de Homens. Amém?
A começar por você, meu irmão, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, como a gente já fala, né, sempre ninguém procura a igreja, ninguém procura Jesus porque simplesmente quer amar a Jesus, né? Normalmente a gente procura a igreja para curar uma dor, para resolver um problema. E Sim. comigo não foi diferente. Então eu, no ano de 2018, eu tive uma crise muito séria no casamento. Então o casamento tinha desestruturado completamente, eu estava com 15 anos de casado e eu vi o meu casamento ruir. E nesse período eu ainda não era convertido, não era cristão e no decorrer do tempo eu vi o casamento ruir até que chegou à conclusão que eu e minha esposa chegamos à conclusão que iríamos separar. Ó, Vamos separar, ela já tinha decidido, eu já tinha decidido, estávamos procurando uma oportunidade de comunicar isso um para o outro, que não encaixava. Até que um casal de pastores, amigos, nos convidaram para fazer um curso de casados ou aliançados, um curso que tinha para casais na igreja, numa igreja lá no bairro Santa Amélia. Então nós fomos para Santa Amélia e eu um pouco resistente ainda, como não era convertido, falava: "Vou, uhum. vou", mas eu não queria trazer a culpa do término do relacionamento para mim, eu queria transferir isso para alguém. Eu estava tentando transferir para ela, como não estava dando certo, eu ia transferir para Deus. Falei assim: "Olha, eu fiz o curso, fui na igreja e não resolveu, Hum, então eu separei". sei. Só que no decorrer do curso, as coisas foram mudando. Então eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo ambientes e fui me ambientando no meio cristão, no meio evangélico ali, até que no último dia do curso, né, o curso ocorreu ali, as lições, no último dia do curso eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, né, até de forma rápida, eu estava indo para fazer o curso no Santa Amélia, circulando ali a Lagoa da Pampulha, eu pedi a Deus uma experiência. Eu falei: "Deus, se o Senhor quer realmente que eu faça parte desse grupo de pessoas, que eu me torne evangélico, fala comigo, me dê um sinal". Aí eu lembro, foi até engraçado, eu falei: "Ó, mas não joga meu carro dentro da lagoa não, que eu não quero experiência de morte não", né, faça alguma coisa mais leve. E durante a última ministração da escola, um dos dos um dos esposos que estavam ali na reunião, acabou a reunião, vamos orar, ele vira e fala assim: "Ô Alexandre, eu tenho uma coisa para te falar, eu não gosto de fazer isso não, mas Deus mandou falar com você que sim, que ele quer sim que você continue". Esse cara nem sonhava, a coisa que eu estava falando que eu falei comigo mesmo. Sim. E nisso, eu fui tomado por uma experiência ali de o corpo todo como um vulcão ali para explodir, então Hum, entendi que aquela experiência e a partir desse momento eu decidi, então, me dedicar realmente ali à obra e trabalhar e servir. E amém. nesse contexto eu da minha esposa já vinha na igreja, na comunidade cristã Recomeçar, eu comecei a vir com ela aqui, tive algumas conversas com o pastor Ronaldo na época que foi direcionando, Glória a e eu Deus. comecei a servir nessa igreja, até que surgiu então o ministério de homens com a escola, e eu entendi que o que eu tinha passado para até chegar aqui, eu poderia ajudar alguns homens que não passassem pela mesma coisa, pela mesma dor, que não buscasse Deus pelo mesmo motivo que eu, que não Uhum. chegasse no extremo que eu cheguei de destruir, praticamente destruir a minha família e ter que reconstruir tudo. Essa reconstrução foi muito dolorida, É como se uma compaixão já estivesse pronta dentro de você para servir aqui. para servir aqui. E o Amém. ministério de homens, quando a gente chegou, que foi compartilhado com a gente a proposta, o propósito do ministério, eu me vi ali, ouvi ali uma oportunidade de eu poder ajudar outros homens que talvez estivessem na mesma situação que eu, a ponto de perder aquilo que ele julga importante Sim. por desconhecimento, por negligência, por algumas coisas. E isso me trouxe para o ministério, né? Aleluia. Onde a gente está aqui tentando até hoje servir. Amém. Glória a Deus. E um pouco da sua experiência, pedir para você só para desencostar um pouquinho, para você ficar mais à vontade. Me fala uma coisa aqui, meu irmão. Como é que foi seu testemunho de conversão? Como que você veio parar na Recomeçar? E como que você se identificou com o Ministério de Homens, Wender? Então, pastor, na verdade, a minha conversão foi há 14 anos atrás, né, aonde Deus, de fato, ele me tirou das trevas, né, eu tenho um testemunho onde eu saí do tráfico de drogas, essas coisas toda, Sei. e a minha conversão, ela foi muito radical. Eu sempre fui sensível à voz de Deus, e a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica,
E Deus falou muito forte comigo. Naquele exato momento, eu já batizei no mesmo dia, já aceitei Jesus e nunca mais voltei para a vida errada que eu estava envolvido. Sim, E aquilo ali eu falei com Deus, eu fiz um desafio com o Senhor, né. Falei com Deus: "Senhor, eu servi muito tempo ao inimigo, então, como o Senhor é melhor do que o inimigo, eu quero que o Senhor me use mais do que o inimigo me usou. Que os meus membros agora sejam membros para praticar o bem e não mais o mal". E ali, nesse período, eu sempre tive muita fome, muita sede de Deus, sempre procurei conhecer e continuar conhecendo o Senhor, de uma sim. forma muito profunda, me aperfeiçoando cada dia mais. E nesse período eu servi numa igreja durante uns 7 anos, e só que eu já estava muito exausto, muito cansado, aonde eu servia muito, eu trabalhava muito na igreja, mas esse excesso de trabalho na igreja, ele gerou uma sobrecarga aonde que eu trabalhava muito para Deus, mas a minha casa ela estava um pouco esquecida, aonde eu entendia que servir a Deus era somente na igreja. E deixei um pouco a minha casa de lado, aonde o meu casamento também começou a dar uma balançada, aonde eu não cuidava bem mais do meu sacerdócio, e ali gerou um desgaste muito grande, aonde eu entendi que lá naquele ambiente já não era mais o meu lugar, não conseguia mais permanecer ali. Então eu vim para a comunidade cristã Recomeçar, e quando eu vim para cá, eu vim de fato completamente quebrado em todas as áreas, né, espiritual, emocional, conjugal, financeira, eu vim realmente quebrado, hein. E é legal a comunidade cristã Recomeçar, que esse nome ele é muito profético, é um lugar de fato de recomeço, onde a gente tem muita experiência de testemunhos de pessoas que chegaram praticamente no mesmo estado. Sim, E quando eu vim para cá, eu vim e Deus precisou de um tempo de restaurar essas áreas da minha vida, né, aonde eu cheguei quase que à beira de um divórcio também, e a minha esposa, ela via que eu não estava exercendo o meu papel de marido dentro de casa, de sacerdote, de pai, e foi aí que eu entendi que Deus, ele me deu aquela família para mim cuidar, e eu precisava buscar ajuda. E sim. quando eu cheguei na comunidade cristã Recomeçar, eu comecei a participar do Casados com Propósito, e ali Deus foi restaurando o meu casamento, Deus começou a restaurar a minha vida ali. E a partir dali, eu comecei a responder dentro da minha casa como um marido. Só Sim. que ministerialmente, o meu chamado ainda estava muito abafado, e eu falava com Deus que eu não queria mais servir, porque eu tinha desanimado do ofício, sabe, de Você estava servir, frustrado? frustrado, né, devido a algumas coisas que aconteceu. Então, foi um processo onde Deus trabalhou em mim, né, o pastor Ronaldo foi muito de Deus nas suas ministrações, e Deus foi, me curando as minhas emoções, restaurando as minhas emoções, até que eu me senti pronto para voltar a servir de novo, Sim, né, porque eu entendo que antes da gente fazer para Deus, a gente precisa estar com Deus, né. sim, Luiz Hermínio, no livro Chamados para Estar com Ele, ele fala que Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. sim, E o trabalho é um extrato do relacionamento. Então, primeiro eu precisava restaurar minha vida espiritual com o Senhor, onde Deus me reacendeu aquela chama do chamado novamente, e eu entendi que eu precisava me posicionar. Foi aí nessas conexões que eu comecei de fato, a servir na igreja através do de casa em casa, só que eu ainda precisava de mais. Falei: "Deus, eu quero responder, porque eu me sinto pronto, eu me sinto que o Senhor restaurou a minha vida, então eu quero que outros homens também sejam restaurados". Foi quando eu me conectei com a escola Sacerdócio do Homem, aonde virou uma chave, aonde Deus de fato colocou um prumo na minha vida. amém. Ali Deus me alinhou, porque eu já estava, ministrando no de casa em casa, eu já estava fazendo para Deus, mas eu ainda deixava a desejar dentro de casa como pai, como marido. E como o senhor trouxe bem claro na escola, é onde nós precisávamos entender que a gente precisava ser restaurados novamente, primeiro, para depois dar uma resposta dentro de casa, aí foi onde Deus restaurou a minha vida, e aí eu pude de fato, a minha esposa pôde ver um marido que ela tanto pediu a Deus, e o Miguel conseguiu ver o pai que ele tanto esperava, porque houve uma restauração na escola sacerdócio, e ali, a partir dali começou uma nova etapa. Louvado seja o Senhor. Olha, uma coisa interessante que é característica, né, da nossa comunidade cristã, é a oportunidade do genuíno recomeço, né. Nosso pastor, ele tem esse coração apostólico, esse coração evangelístico, e também ele tem uma sensibilidade profética, né. E a minha experiência foi semelhante à sua, cheguei aqui também quebrado, frustrado, desanimado,
E o Senhor ele foi trabalhando isso em nós, e aqui nós estamos. Agora, enquanto vocês dois falavam isso, uma coisa me ocorreu ao coração. Notem que todas as coisas que Deus criou foram boas, sim ou não? Elas são boas. Tudo que Deus criou é bom. E quando o Senhor ele cria o homem, ele declara: é muito bom. Quando nós olhamos para a realidade da humanidade hoje, está tudo muito desconfigurado, está tudo muito se dissolvendo diante dos nossos olhos, né? Existe uma crise de identidade muito grande na vida das pessoas. E isso foi a vontade de Deus? Não, foi a entrada do pecado no mundo. E notem que quando vocês dois, dentro de cada uma das suas experiências, vocês se conectaram com a igreja, vocês passaram pelos cursos que ajudaram vocês na área do casamento, que trouxe vocês a um lugar de vocês terem a percepção, peraí, o meu papel como marido. Então, assim, antes de um serviço para com a igreja, antes de um serviço para com a cidade, existe um serviço para dentro de casa. E esse é o principal, né? As principais dificuldades, as primeiras pessoas que nos procuram aqui, aquelas que sempre estão ali querendo suporte, querendo ajuda, o principal problema é dentro do lar, é dentro de casa. E eu tenho percebido assim que no meio religioso, né, principalmente entre a liderança, como isso é muito comum, né? Os líderes eles acham que fazendo a vontade de Deus, a família, se quiser, que vem de reboque. E não é bem assim, né? Então, pela experiência que vocês dois passaram, a genuína semente, a pura semente já estava no coração de vocês. Só que vocês foram se descobrindo, vocês foram se encontrando e aqui estão vocês. E à medida que vocês foram se encontrando, a compaixão pela dor do próximo, ela foi se aflorando. E a realidade é que dentro da dor de cada um, o que ontem era uma vergonha, hoje é o quê? É um testemunho do ministério de vocês. Percebe isso? Então, o que que a gente pode falar para você, meu irmão, que de repente está passando por uma situação adversa no seu casamento? Não desista do seu casamento. Não desista de um convívio com seus filhos. Você pode ter errado muito, pisado na bola, estar muito frustrado com a sua família, ministério, trabalho, finanças e tantas outras áreas da sua vida. Mas a verdade é que quando Deus os criou, ele tinha uma ideia. Você é muito bom aos olhos de Deus. Deus ele criou você, criou a nós com o objetivo de que nós expressássemos a glória dele. O que você precisa é de um encontro com o Senhor, não é verdade? Sim. De forma que, quando nós nos encontramos com Deus, nós temos a nossa identidade restaurada, nós temos de reboque, né, de bônus, o nosso posicionamento restaurado e nós temos a nossa missão sendo cumprida. Hoje, uma coisa mais comum que a gente escuta as mulheres reclamando é falta de posicionamento dos homens, é ou não é? Sim, sim. E como a gente fala muito no Ministério de Homens, no nosso discipulado, na Escola Sacerdócio do Homem, a falta de posicionamento, ela se dá como consequência da falta de percepção da sua identidade. Porque um homem que não se vê como ele de fato é, ele vai se posicionar de uma forma equivocada. O texto que nós lemos aqui, de Gênesis 2:18, nos fala de que o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete, na versão NVT. Na versão Revista Atualizada fala: farei uma auxiliadora que seja idônea. Na outra versão diz que corresponda à altura. À altura do quê? De quem ele é. De homem posicionado no Senhor, completo no Senhor. Então, o nosso principal trabalho é trazer uma restauração para esses homens, para que eles possam ser libertos da escravidão que eles vivem hoje, espiritual, emocional e material, para essa posição de filhos de Deus. Agora, o depois, o Senhor vai promovendo, né, ao longo da vida da caminhada desse irmão. Aí eu quero fazer uma pergunta para a gente poder provocar aqui um aprofundamento nesse assunto. Me fala uma coisa, Alexandre. Como servos de uma igreja local, o que você tem a dizer da situação do chefe de famílias hoje? Como que você tem visto os homens hoje como obreiro da igreja? Hoje, você que já foi restaurado, que você tem vivido uma nova realidade, quando você olha para esses homens sofrendo, o que que você vê que pode ser feito pela vida deles? Então, pastor, o que que acontece? Eu tenho visto que, como o senhor disse anteriormente, essa falta de posicionamento, né? A falta de entender realmente para que foi chamado, qual que é a função, qual que é o papel do homem dentro da família, né? E muitas das vezes a palavra chefe, ela está sendo exercida no completo teor da palavra. Então o homem, ele acaba, em alguns casos, se vendo como realmente o chefe da família. Então eu mando, você obedece à troca de um salário. Como se fosse uma empresa. Como se fosse uma empresa. Então os Entendi. homens têm se posicionado dessa forma. Acho que, não sei se
culturalmente isso vem sendo imposto, só que eu estou entendendo que os homens estão trocando, muitas das vezes, presente por presença. Aliás, presença por Uau. presente. Então, assim, é muito mais fácil eu comprar meu filho, a minha esposa, com dinheiro, com um presente, com algumas possibilidades, do que realmente eu dar ali o meu tempo de qualidade para aquela família. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu entendo, olha, eu vou trabalhar, eu saio de casa de manhã, chego em casa à noite, e o tempo que eu teria com a minha família, eu vou investir em mim, vou fazer alguma coisa para mim, e no final do mês eu pego e dou para aquela família ali um recurso a mais, com a justificativa de estar suprindo aquela ausência. Então, o homem está trazendo para dentro da casa a figura do chefe, ao invés da figura do pai, da figura do marido, ao invés da figura de alguém presente, ele traz a figura do chefe. Ele realmente ele se porta como um chefe da família. Olha, esquece, você sabe, faz o que eu te mando e no final eu te pago por isso. E uma pergunta, só para provocar. Para quem já prestou serviço, né, como CLT, já teve um patrão, um chefe, quem é empregado tem intimidade com o chefe? Normalmente não. Não tem Não intimidade com tem o chefe. intimidade. Isso que se perdeu Você dentro pegou das o que eu quis famílias. dizer? Sim. Sim, e é onde eu quero chegar. Eu entendo que isso se perdeu dentro das famílias. Às vezes até intimidade. Você não vê pai ter intimidade com filho. Sim. Filho não desabafa com o pai. Filho desabafa com um amigo na rua, porque o pai não é presente. A esposa não desabafa com o marido, ela desabafa com a amiga, porque Meu o Deus. esposo não é presente. Então, o que que acontece? As famílias, elas continuam existindo? Sim, mas sem a razão de ser da família, sem o direcionamento que a família precisa, sem o cabeça para direcionar, porque o marido, o pai, o chefe da família deixou de cumprir o seu papel, que é o papel da presença e não o papel do presente. Hoje nós estamos com maridos suprindo a ausência com presentes, com dinheiro e dando uma desculpa que tô saindo para trabalhar para te dar uma vida boa, para dar uma vida melhor, para Sim. dar uma escola boa. Então, eu entendo que, ao invés de eu pagar uma escola boa, por que que eu não posso tirar um tempo para estudar para o meu filho? Né? Ao invés de eu dar para minha esposa um cartão para ela ir para o shopping com as amigas, por que eu não posso sair e ir com ela no shopping? A gente Não fazer que uma não possa compra. passar o cartão para elas, né? Não, elas devem estar gostando, né? É, porque Essa é a assim, ideia, mas esposa gosta de carinho, né? sim, Sapato carinho, perfume carinho, né? também isso. Carinho. Mas Amém. eu percebo isso com relação aos chefes das famílias hoje, essa falta de posicionamento como pais, como marido e não mais como chefes. Você vê da mesma forma ou você tem alguma coisa para acrescentar, Wender? Como é que você vê isso? Pastor, é basicamente isso. Eu lembro que eu li algo no seu livro, que o senhor deixou bem claro que o homem fora do seu lugar em Deus, ele compromete não só o chamado e o propósito de Deus, mas compromete toda a sua casa. Sim, E aonde eu vejo que muitos chefes de família e muitos pais têm saído do seu lugar. Eu tenho conversado com alguns homens, eles têm feito de fato o seu trabalho, o seu Deus, aonde eles entendem, eu sou o líder, eu sou o provedor, eu sou o protetor, mas o provedor ganha mais ênfase, aonde eu preciso prover, trabalhar, só que fica só naquela ideia de trabalhar e pagar conta. sim, E ele gera um excesso, uma sobrecarga, onde eu tenho que trabalhar, eu gasto a minha energia, eu gasto o meu tempo, eu dou tudo de mim no meu trabalho, só Uhum. que quando eu chego em casa, eu tô cansado demais para brincar com meu filho, eu tô cansado demais para dar uma atenção para minha esposa. Por quê? Porque eu gastei toda a minha energia no Deus que eu sirvo, que é o meu trabalho. hum, É onde eu tenho percebido que muitos lares estão se desgastando, mulheres estão de fato cansadas, por quê? Porque de fato tem um chefe e não tem um esposo. Tem um homem que paga a conta, mas não tem um homem que dá carinho para ela. Tem um homem que quer ser o provedor, mas não promove amor, entende? Então eu tenho conversado nesses últimos dias, eu tenho recebido alguns casais nesse sentido, e cobram algo da esposa, mas Deus não, responsabilizou a mulher de ser chefe da casa. O chefe da casa é o marido. E algumas mesas que eu tenho tido, houve algumas conversas, porque a ideia é que a responsabilidade parece que é toda do homem. Não é que a responsabilidade é toda do homem, mas fato é que Deus nos instituiu como cabeça. E a bênção que chega na nossa família, ela primeiro passa por nós que somos o cabeça. Na medida que eu não me posiciono e estou fora desse lugar, eu perco essa autoridade. E ao invés de transferir a bênção que Deus já delegou sobre a minha casa, eu vou transferir maldição, porque eu estou fora do meu sim. lugar em Deus. Percebe que o Senhor nos ensinou isso também?
Então, eu vejo isso, esse falta de posicionamento. Homens que saíram do seu lugar em Deus, que se conectam muito com o entretenimento, com os afazeres, e o mais interessante é que a questão maior não é que eu não tenho tempo para dar para minha esposa quando eu chego depois de gastar as minhas energias todas no meu trabalho. A questão maior é que o tempo que eu tenho, eu coloco ele no meu Instagram, eu entrego ele nas minhas redes sociais, eu coloco ele numa Netflix, porque é muito mais fácil eu pegar um telefone e falar com meu filho, assiste o desenho que você quer, e pegar uma série que a minha esposa também gosta e assiste aqui e eu ficar no meu futebol, do que a gente em comunidade ali manifestar a graça e o amor de Deus em conjunto, sabe? Sim, Então os sim. homens têm se perdido nesse ponto, é o que eu tenho percebido. Eu coloquei esse termo aqui, chefes de família, porque é o que é culturalmente comunicado, né? Aqui, esse podcast tem o objetivo de falar não somente para o público cristão, mas para todas as pessoas de todas as religiões, e como a nossa comunidade ela tem uma vocação para abençoar a cidade de Contagem, Belo Horizonte e arredores, até mesmo no Brasil e no mundo, nós precisamos falar da maneira que as pessoas possam entender. Só que, dentro do contexto bíblico, não é uma chefia, é um governo. E não é um governo corrupto, como a gente conhece muitos, não é um governo autoritário, como a gente já ouviu falar de muitos ao longo da história da humanidade, mas sim um governo servidor. É um governo que dá direção, é um governo que dá provisão, é um governo que dá proteção, né? E base para que os filhos e a esposa possam crescer, né? Nós estávamos conversando essa semana, né, Alexandre? Eu e você, mais dois irmãos. E aí foi um assunto assim que foi provocado, nós chegamos ali a um debate onde que eu falei uma coisa interessante, né? E eu confesso que foi assim, foi espontâneo, né? As nossas esposas e filhos, elas são reativas ao caráter do posicionamento do homem, elas são reativas, né? Os filhos são reativos, as mulheres são reativas. De onde que nasceu o movimento feminista? Se não do machismo do homem. O homem, por não exercer o seu governo, por não exercer o seu papel, por obrigar as mulheres a ser e fazer o que elas não foram vocacionadas para poder fazer, no popular, um capacho, uma serviçal, elas se levantaram na década de 50. Peraí, esse negócio está errado, de maneira nenhuma. Como isso? Depois que as mulheres foram para as fábricas, começaram a trabalhar na década de 50 nos Estados Unidos, os homens ausentes por conta da guerra que aconteceu, depois veio a guerra do Vietnã, um tanto de coisa foi acontecendo e tudo isso ali no eixo da América do Norte. Então a cultura feminina ela foi tomando uma proporção de cuidarem de si mesmas sem depender do homem. Aí veio o movimento hippie, né? Os filhos que foram crescendo sem a tutela, sem o mentoramento dos pais, que foram vivendo aquela realidade, sexo, drogas e rock and roll, né? Então eles foram banalizando a família. Com isso, a família ela foi se desconfigurando na América do Norte. E por que que eu potencializo isso? Porque isso aqui é um estudo social. Você tem Hollywood que pega toda aquela cultura americana e propaga nas séries, TVs, documentários, e querendo ou não, o sul-americano, ele é meio órfão assim, de identidade. Basicamente assim, o brasileiro. O brasileiro é uma miscelânea de culturas de povos. E a gente copia muito que vem da Europa, copia muito que vem da Ásia, copia principalmente muito que vem da América do Norte. E de alguma forma, da década de 70 para cá, as famílias brasileiras elas foram muito influenciadas por essa cultura equivocada, aonde que o feminismo ele foi tomando um lugar que para as mulheres foram um escudo de defesa do machismo, do autoritarismo do homem, né? Então, essa palavra chefe, ela não pode ser algo que tem que ser praticado da maneira como a gente entende. O homem ele precisa exercer o seu papel segundo aquilo que o Senhor colocou para ele para poder exercer, né? É um serviço que promove, é um serviço que edifica, é um serviço que sustenta e é um serviço que dá destino. Não é verdade? Então, ou seja, um homem que faz o seu papel de trabalhar e sustentar a casa, na minha humilde opinião aqui, eu não acredito que o homem ele se case para poder ferrar com a vida de uma mulher. Ele não se casa e tem filhos para poder ferrar com a vida dos filhos, mas os problemas acontecem. E eles acabam o quê? Dando daquilo que eles receberam da família deles. Faz sentido? Sim. Então, qual é o nosso papel como igreja? É a gente quebrar esse ciclo. É a gente apresentar Cristo para que a cruz ela possa dar uma quebra nesse círculo, né, vicioso de pecado, de destruição da família sobre a sua casa. Então, quando Cristo ele nos ensina a sermos aquele que se sacrifica, que se doa, edificando a sua noiva por intermédio da palavra, constituindo nela aquilo que é a edificação da mulher segundo o coração de Deus, aí a gente cumpre o nosso objetivo. Não é verdade? Outra pergunta importante, pessoal. Wender, fala para mim.
Dentro do propósito de Deus, o que você entende sobre o que é a submissão da mulher para com seu marido dentro de casa? Bom, esse ponto é interessante porque É pisar em ovos aqui, você sabe, né? eu conversei com um amigo meu outro dia e ele estava tocando nesse ponto. "Ah, minha esposa não é submissa a mim, ela quer falar mais do que eu". Aí eu falei com ele assim: "Irmão, tem um texto em, eh, Efésios 5:25 que Paulo nos ensina, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja se entregando por ela". Eu usei esse texto porque quando a gente lê esse texto a princípio, eh, Cristo amou a igreja e a gente não merecia esse amor. A gente simplesmente recebeu esse amor. E na medida que nós recebemos esse amor, fomos acolhidos por Cristo, automaticamente Cristo não eh, forçou uma submissão. Quando você sente esse amor, automaticamente você se submete ao senhorio de Cristo. Quando Paulo nos ensina que nós devemos amar as nossas mulheres como também Cristo amou a igreja, eu entendo que, independentemente se ela está fazendo o papel dela, eu não preciso amar ela, eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou. Porque na medida que eu dou, promovo amor, carinho, proteção, você não precisa cobrar submissão. A submissão, ela automaticamente vai acontecendo. Por quê? Porque a mulher, ela se sente acolhida, ela se sente amada, independentemente. Eu lembro que a minha esposa um dia, certo dia, ela falou assim comigo: "Amor, quando você achou o seu sacerdócio em Deus, aonde Deus configurou o seu sacerdócio, eu entendi que quando você estava cumprindo o seu papel dentro de casa, eu tinha que dar uma resposta". Então ela submeteu aquilo que eu já carregava, ou seja, estar submissa é entrar na mesma missão, é conectar com a missão que eu carrego. Então automaticamente as coisas foram acontecendo. Então a gente tem uma ideia de que submissão é autoritarismo, que você tem que exercer não é nada disso. É simplesmente você se conectar com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, entender que a sua esposa, ela não é sua inimiga, como você deixou bem claro pra gente, ela é sua parceira e dar aquilo que Deus já colocou em você, é amar ela com todo amor, com todo carinho, e essa submissão ela vai acontecer automaticamente, não precisa cobrar, não precisa a gente ficar. Eu só precisei entender qual que era o meu lugar no Senhor, aonde Deus me reposicionou no meu sacerdócio, aonde eu entendi a minha vocação, aonde eu entendi o meu papel de marido e automaticamente as coisas aconteceram dentro de casa. Eu entendo mais ou menos isso. Entendi. Como que você enxerga essa questão da submissão da mulher para com seu marido dentro de casa, Alexandre? Bom, eu vejo bem parecido com o que o Wendel relatou aqui, né, que o Wendel relatou, porque hoje existe uma deturpação da palavra submissão, né? Quando os homens buscam essa submissão das mulheres, eles buscam a submissão no sentido de autoritarismo, né? Alguém que obedeça o que eu falo. E não é isso que a gente busca, não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Que a questão da missão, a mulher ela só vai estar submissa ao homem se o homem entender qual que é a sua missão. Então nós precisamos primeiro entender a nossa missão para depois comunicar isso, e então a mulher sai e participa disso com a gente. Então a questão de submissão vem muito nisso. Eu acho que parte muito disso. Essa deturpação da palavra cria os conflitos que a gente vê hoje de Sim. submissão. Então as mulheres se defendem disso. Olha, eu não tenho que ser submissa a ninguém, eu não sou menor do que ninguém e eu não preciso disso. E por quê? Porque às vezes a pessoa quer sujeitar uma mulher a um estado de inferioridade, alegando que ela precisa ser submissa. É Sim. porque ele não entende nem onde ele está. Então o homem precisa entender onde ele está, qual que é o seu propósito, para onde ele vai, para então ele carregar alguém com ele. E ele entendendo em Deus qual que é o propósito, qual que é a missão dele, ele não terá problema de ter essa mulher junto com ele na mesma missão. Entendido, meu irmão, entendido. Olha, numa sociedade onde que tantos valores e princípios eternos foram deturpados, foram perdidos, a gente precisa bater muito nessa tecla só para podermos falar sobre o que é submissão, né? Só que, não sei se vocês têm percebido, o diabo ele tem prosperado em trabalhar a desconfiguração dos indivíduos. Se o diabo conseguir fazer com que o homem perca a sua identidade, então ele vai ter uma baixa autoestima, ou uma estima exagerada, sendo arrogante, sendo soberbo, e de alguma forma, com baixa autoestima ou com uma estima exagerada, ele vai tratar sua esposa de uma maneira equivocada. Quantos homens, para poder se sentir bem, eles precisam humilhar os outros, para poder se sentir melhor, superiores aos outros? Ou quantos homens, porque têm uma baixíssima autoestima,
eles não conseguem exercer autoridade, governo e domínio sobre as suas esposas no sentido de protegê-las, direcioná-las. Porque se eu não consigo liderar você, significa que nem eu sei para onde eu estou indo. Ó, é isso. Entende? E notem, a gente precisa considerar isso, que ser pai é uma coisa que a gente deveria aprender dentro de casa. Mas o que a gente tem percebido não reflete totalidade, mas na maioria das famílias, principalmente que se achegam nas igrejas cristãs. As famílias estão muito disfuncionais. Os homens tratam a família como um peso, a mulher se sente como peso, o filho se sente como peso, e aí automaticamente todo mundo está vendo a vida como o quê? Como um peso. E a vida não é um peso, a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Rick Warren, né, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele fala que a vida é uma atribuição que o Senhor nos dá, né, é um presente que o Senhor nos dá para que a gente possa viver para a glória dele, desfrutando daquilo de quem nós somos, de quem ele é, daquilo que é a nossa influência na sociedade como filho de Deus. Então, eu sempre falo isso com vocês no Ministério de Homens, nós temos muito trabalho para a gente poder exercer. Estarmos nessa mesa aqui é algo intencional para que a gente possa comunicar aquilo que a gente entende. E uma coisa que a gente precisa estabelecer aqui, o que é o fundamento bíblico sobre submissão. Se de repente você, marido, você tem errado em exercer o governo na sua casa, certamente sua esposa vai ter dificuldade de submeter você. Porque a palavra submissão não é ser capacho do outro. Submissão é você estar sobre a missão do outro. É você estar comprometido com a missão do outro. Mas o que vem acontecendo? Boa parte, a maioria dos casos, a gente percebe, eles casam com um rosto bonito, casam com um contra-cheque gordo, casam com alguém que de repente era popular na escola, popular na rua, que de alguma forma promoveu uma relação de consumo. Só que uma vez que você se casa, irmãos, aqui, olha pra mim, é questão de meses. Se você se casou por uma relação de consumo, rapidinho você percebe que tudo que você queria consumir no casamento você já consumiu. O que tem de novo agora? Porque já provei da intimidade sexual, já provei da comida, já provei do cuidado. Aí entra na monotonia. É. Mas quando nós nos casamos por conta do propósito eterno, não existe monotonia por um casal que casou por um propósito eterno. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Para quem tem vida com Deus, o Senhor renova a sua palavra sobre as nossas vidas todos os dias. Você vai perceber que criar filhos é um desafio a cada dia, né? Nós nunca estaremos preparados para todas as fases dos filhos. E para quem tem mais filhos, cada filho tem uma identidade diferente. Aí, quando nós estamos transbordando dentro de casa, aí nós entendemos, não é só para dentro de casa. A nossa família precisa ser uma resposta para as demais famílias da Terra. Então, minha irmã, deixa eu falar uma coisa com você. Você não é obrigada a submeter ao marido que está com o governo errado, amém? Mas você tem a obrigação de ser um auxiliador que corresponda à altura. Se o seu marido não está sendo digno de se submeter, para você se submeter a ele, faz o seguinte, se submeta ao Senhor. Porque a Bíblia diz, mulheres, sejam em tudo submissas ao vosso marido como ao Senhor. Então, se o marido não está semelhante a Cristo, faz o seguinte, marido, fica aqui. Senhor Jesus, me ajuda que esse cabra, que esse cara está perdido, o que eu vou fazer com ele? E quando você é submissa ao Senhor, eu acredito, nós temos provado disso, né? Quando as esposas elas são submissas ao Senhor, elas fazem como a Kátia fez, levou o marido para o curso e resgatou. Aqui, ó, é fruto de uma intercessão de mulher. A Kátia, que é a esposa do Alexandre, foi submissa a Cristo, e a submissão dela a Cristo não permitiu que ela desistisse desse varão aqui, né? Ou seja, então, nós temos aqui na mesa testemunho de homens que foram resgatados pelo amor das mulheres em sua submissão a Cristo. Aleluia? Recebe essa palavra aí, minha irmã. Pega aí, em nome de Jesus. E uma última pergunta eu quero fazer para você, Alexandre. Como é possível restaurar um homem para a sua posição de chefe de família que lidere a sua família diante de Deus? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o posicionamento que Deus quer da gente. Entender o posicionamento Entender o que Deus quer da gente, onde eu preciso me posicionar. que o Senhor espera de O que o nós. Senhor espera de nós, perfeitamente. No livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus fala para ele que dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, o que eu entendo? Que muitas das vezes Deus já vem nos agulhando para que estejamos no caminho, causando alguma dor, e você não consegue se posicionar.
Importante isso. Então você precisa entender, porque o que é recalcitrar? É lutar contra, é teimar. Então Deus já tem um propósito para sua vida. E o homem não é teimoso, né? A gente não tem esse problema, o homem não é teimoso. Não é, exatamente. Então o próprio Jesus falou com Paulo: dura coisa é para ti recalcitrar, lutar contra, teimar, contra as espetadas que eu estou te dando, até você se posicionar. Então, dura coisa é, então é onde a gente vê muitas das vezes nos perdendo os relacionamentos, perdendo o casamento, perdendo uma vida digna com as famílias, por quê? Por falta de posicionamento. E como que a gente vai conseguir esse posicionamento? Entendendo em Cristo, entendendo em Deus quem a gente é e para que ele nos chamou. Identidade. Identidade. Aleluia. Entendendo isso, eu acho que hoje a busca principal do homem para que ele possa se posicionar e oferecer para sua família, para a sociedade, aquilo que se espera dele é reconstruindo, né, ou construindo a sua identidade em Cristo, encontrando a sua identidade em Cristo para que ele possa seguir Boa. dentro daquilo que ele precisa, como Boa. propósito. Onde você aprendeu isso? Escola Sacerdote? Escola Sacerdócio do ONU. Brincadeira. Escola Ô, Sacerdócio Ender, do ONU. me fala uma coisa, meu querido. Como que uma igreja local pode ajudar esse homem a ter a sua identidade como filho de Deus restaurada? Pastor, eu penso que o primeiro passo é levar ele a Cristo para que Cristo leve ele a um arrependimento genuíno. Boa. Porque se não houver um arrependimento de todas as mazelas que o homem mal posicionado fez lá atrás, não vai adiantar nada simplesmente apresentar ele e conectar ele com uma igreja. Então, primeiro o Senhor tem que trazer esse arrependimento para que ele entenda que até o que ele fez aqui, até nesse exato momento, talvez foi tudo errado, estava mal posicionado, e quando vem esse arrependimento, há um reposicionamento. Eu acredito que o arrependimento ele vai vir primeiro, aonde nós nos entregamos completamente para Cristo, nos voltamos ao Senhor, ali que começa Deus a nos organizar, porque a partir dali você, se organizado, você vai procurar uma escola sacerdócio, porque você entendeu que você fez tudo errado lá atrás, e agora a partir daqui você quer resgatar a sua família, você quer resgatar o seu sacerdócio, então eu preciso fazer diferente. Mas para mim receber um direcionamento aonde eu não vou fazer as mesmas coisas, tem que haver um arrependimento verdadeiro, porque você entendeu que a partir daqui eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou voltar mais no meu passado, na caverna de horrores que eu fazia, que até que eu fiz tudo errado. Então, quando Deus ele leva esse homem ao arrependimento genuíno, eu acredito que há um reposicionamento, aonde ele começa a se reconectar com o Senhor novamente, e a partir dali fica mais fácil Deus reconfigurar o seu sacerdócio, aonde ele começa a entender quem ele é em Deus, a sua identidade em Cristo, e aí sim ele começa a responder melhor, não só dentro de casa, porque primeiro a gente precisa responder dentro de casa de fato, onde nós nos posicionamos, entregamos aquilo que Deus nos deu, cultivamos o nosso jardim, né? Amém. Que a gente sempre aprendeu isso, que a gente tem que entender que nossa casa é o nosso jardim, e se a gente não tomar cuidado, a serpente ela vai entrar, então é por isso que o homem ele precisa estar ali cultivando, e a palavra cultivar vem de culto, né? Então a gente tem essa ideia de que quando você cuida do seu jardim, você está cultuando ao Senhor, e Deus tem esse agrado desse culto. Então ali ele entende que agora eu protegi a minha casa, agora eu preciso responder. Preciso dar uma resposta. Aleluia. Então eu tenho visto isso. Aleluia. Nós estávamos conversando aqui antes da gente começar a gravação sobre a importância de conectar os homens com a vida da igreja, né? Então você pontuou em primeiro lugar que nós precisamos apresentar Cristo, levar esses homens a Cristo. E quando eles têm o impacto da santidade, da glória, do poder de Cristo, eles percebem o quão pecadores eles são. Muito importante. Algo pode ser acrescentado, Alexandre, sobre após a gente levar esse homem a ter um encontro com Cristo, mais alguma coisa pode ser feita? Eu acho que a gente, como igreja, né, a gente precisa ter o cuidado de apoiar esse homem, né? Então, assim, como a gente vem fazendo com a escola, né, com a escola sacerdócio do homem, com o ministério de casa em casa que a gente tem na igreja, que é o Boa. ministério de apoio ali, de onde a gente dá as mãos ali, tenta caminhar juntos, para não deixar que esse homem se perca, na verdade, nas novas ofertas que vão acontecer, porque acho que a luta ela é diária, né? E a gente Certo. precisa desse apoio. Então, acho que como igreja a gente pode ofertar para ele esse caminhar junto, esse abraçar e andar junto, trazendo ele aí diariamente aí para as misericórdias de Cristo que se renovam todos os dias. Seria também necessário um discipulado para a gente poder aplicar na vida desses homens? Eu acredito que sim. Apesar que o de casa em casa, né, a gente costuma brincar que o de casa em casa,
ele tem por objetivo de cuidar, né. Pastor Ronaldo, ele é a voz profética da casa, onde ele chama os Lázaros para fora. Então, quando o pastor Ronaldo ele faz o apelo, vem muita gente quebrada na frente. Aí precisa de um cuidado a partir daquele momento. Só que o pastor Ronaldo, né, por a gente estar numa igreja muito grande, ele não consegue cuidar de todo mundo. Então, aqueles Lázaros que chegaram até ali, que estavam mortos nas suas tumbas, estão atados. O de casa em casa, o Ministério de Homens, eles têm que compor um objetivo de quê? Precisa desatar esses caras e dar um destino para eles. Boa. Então eu entendo que nós precisamos trazer eles para isso, para a gente desatar. O de casa em casa, o discipulado de homens, a gente faz isso. Eu creio muito que a gente faz isso. A gente está desatando esses Sim, laços, cura da a alma. cura da alma, casados com propósito, a gente vai desatando, vai cuidando, daqui a pouco a gente emancipa, porque já está pronto, já cumpriu o vinde, agora vai lá e cumpre o inde. Porque Sim, tem que ter um cuidado especial. É basicamente, de fato, um discipulado. glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos concluindo então aqui essa mesa, esse bate-papo. Uma coisa importante que a gente precisa destacar aqui antes da gente fechar é que nós temos percebido muitos homens fracos, perdidos, desalinhados, frustrados. E esses homens, a gente sempre comenta sobre isso, o papel do homem, ele passa despercebido. Sempre exerce alguma influência, manda alguma mensagem. Por exemplo, um órfão, mesmo que ele não tenha conhecido seu pai, a ausência do seu pai, ela ocupa uma postura dentro do coração dessa criança, que cresceu sem o seu pai. Os amiguinhos da escola têm ali a presença do pai, um desenho para o pai, ou coisa do pai, ele cresce sem essa figura. É uma presença negativa no coração, né? Então, nós estamos cercados de homens que precisam de apoio, que precisam de ajuda, né? E homens que são, conforme nós dizemos aqui, fracos, perdidos, desalinhados, frustrados, eles produzem mulheres doentes, mulheres cansadas e também mulheres rebeldes. Então, por favor, meu irmão, não fica bravo comigo não, não desliga não, fica aqui com a gente, presta atenção numa coisa, Deus pode estar falando com você. Eu não estou aqui passando pano para a rebeldia dessa mulher, não é sobre isso. Mas considera um princípio da natureza, as mulheres são reativas. As mulheres foram constituídas pelo Senhor para serem auxiliadoras que correspondem à altura do encargo que Deus confiou para você liderar, para você governar. Então, se porventura há algum espírito de rebeldia dentro do nosso lar, através da sua esposa, né? Sabe de uma coisa, só existe Jezabel onde existe Acabe. Você tem sido um banana? Você tem sido um cara ausente? Você tem sido um cara fraco, perdido, desalinhado? Então, você precisa correr para os braços do Senhor. Você precisa, se você tem andado sozinho, vem estar com a gente. Ou se porventura estamos longe de você, não sei de onde você, né, está nos ouvindo, nos vendo, procure uma comunidade de fé saudável, não mais próxima da sua casa, mas mais próxima da Bíblia, para que você possa ser, como o Ender disse aqui, né, levado a Cristo, ser levado ao arrependimento e ser discipulado por essa igreja. Aleluia! Fechando então, eu quero, como faço de praxe aqui, pedir que os convidados possam dar uma palavra breve, objetiva, para um público específico. Então, olhando para aquela câmera ali, Alexandre, você vai falar para casais que estão à beira de desistir um do outro. O que você falaria para um casal que está a ponto de separar? Dê essa palavra olhando para aquela câmera ali em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, o que eu tenho para falar é não desista. Jamais. Desistir não é uma opção, né? A gente acredita que Deus pode transformar, que Deus pode mudar relacionamentos, que Deus pode fazer. E por mais que pareça saboroso, por mais que pareça, a separação pareça algo bom, não troque aquilo que pode ser eterno por algo momentâneo, porque o que você vai achar fora é momentâneo. Não troque o governo da sua casa, homem, por um prato de lentilhas, por mais que esteja cansado. Não troca por prazeres atuais aquilo que é eterno, aquilo que Deus pode te oferecer. Então, o que eu tenho para dizer é isso: não desista, não troque o que é eterno por algo momentâneo. Aleluia. E aqui a gente precisa dar honra a quem é digno de honra, né? Kátia, obrigado por ter desistido desse varão, Kátia. Obrigado por ter insistido. Foi um presente que você deu para nós aqui, junto com o Senhor, né? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Wender, o desafio para você é diferente. Olhando para aquela câmera ali, ó, você vai olhar nos olhos de um ministro frustrado, cansado, quebrado, que desistiu do ministério e está a ponto de desistir da família. Que palavra de encorajamento ou de exortação que você pode falar para o homem que precisa ser renovado na sua vida em Deus?
Vindo de alguém que passou por esse período, né, por essa sobrecarga a ponto de desistir daquilo que Deus colocou dentro de nós, Paulo fala que nós temos um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Então é importante você lembrar que o que você carrega tem muito valor. Talvez o que você carrega na sua mente você não valoriza tanto, mas o que você carrega para o Senhor é algo valioso que vai gerar cura, gerar milagres na vida, na sua casa e na vida de outras pessoas. Então, a minha palavra para você, de fato, também é que parece clichê, mas não desista daquilo que Deus já te entregou. Porque o que Deus tem para fazer em você é muito bom, mas o que Ele tem para fazer em você, através de você também, vai tocar outras pessoas. Então, a minha palavra para você, homem que está cansado, volte para os pés do Senhor, para aquele ambiente de intimidade onde você nunca deveria ter saído, onde o Senhor colocou as primeiras palavras proféticas no seu espírito. A palavra diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu tenho certeza que você recebeu algo da parte do Senhor e talvez o cansaço, de certa forma, ela escureceu isso dentro de você. Mas eu quero te dizer que o que Deus tem para fazer em você ainda é atual. Que você possa enxergar no Senhor aquilo que Deus colocou desde o princípio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu fecho isso falando para você, pastor, líder de ministério de casados, ministério da família, ministério de homens. Não desista do seu chamado. Não desista dessa obra que é tão grande, tão árdua, nós sabemos, mas se você está no lugar que Deus tem reservado para você, saiba que de fato o que vai acontecer. O Senhor, ele há de promover para você graça para que você possa crescer naquilo que o Senhor tem te confiado. Nós não somos vendedores de livro, nós não estamos aqui para poder vender um livro, nós queremos falar que algo nasceu desse trabalho que nós fazemos, que é um livro denominado Restaurando o Sacerdócio do Homem. E esse livro ele foi escrito com muito carinho para que possa edificar você, homem, líder, ministro, né, do Evangelho. E existe uma imagem aqui que ela é muito profética, que é uma árvore que estava seca, infrutífera, para uma árvore agora frondosa que está produzindo frutos. E assim pode ser o seu ministério, assim pode estar o seu casamento. Então, né, você pode achar facilmente esse livro no Mercado Livre, vai lá, escreve lá Restaurando o Sacerdócio do Homem, preço bastante acessível, pode edificar a sua vida e ministério. E se você, pastor, homem de Deus, precisar do nosso apoio para que a gente possa ajudar você com direcionamentos de como você pode estruturar o seu ministério de homens, nos procure. Aqui embaixo, né, na descrição aqui, nas nossas informações aqui no YouTube, você vai ver ali o nosso endereço no Instagram. Mande uma mensagem que eles vão direcionar para mim essa mensagem e com isso nós vamos estar então dando para você um suporte que porventura você venha precisar. Aleluia! Obrigado pela presença de vocês, pela contribuição. Vocês são uma bênção para essa igreja, para as famílias de vocês, para esse ministério e que a igreja do Senhor ela possa continuar sendo abençoada pela vida de vocês. Amém? Obrigado pela sua presença. Vamos pedir uma coisa muito básica, né? Nos ajude a comunicar isso. O YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é relevante se você curtir e se você compartilhar. Então, compartilhe isso e comente também. Se você tem alguma dúvida, coloca a sua dúvida ali, que a gente pode ali e responder coisas pontuais a respeito da sua dúvida. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor.